Pessoal, nesta aula eu vou resolver com vocês 1h30 de exercícios sobre limites indeterminados do tipo 0 sobre 0. Tudo isso sem regra de L'Hopital, só usando teoremas de limites, truquezinhos algébricos e também os limites fundamentais. Tudo bem? Antes eu quero indicar para vocês o volume 1 de um curso de cálculo do Guidorize. É um dos livros que a gente utiliza aqui para explicar a matéria para vocês no nosso canal, tá certo? O link para adquirir o seu exemplar está na descrição deste vídeo, tá certo? Então você clica lá e já consegue redirecionamento para a página de compra. É um livro muito bom, eu recomendo para todo mundo que vai estudar cálculo, é um dos melhores livros de cálculo que a gente tem aqui no Brasil, beleza? Bom, para calcular o limite dessa função, a gente não pode usar a regra de que o limite da divisão é a divisão dos limites, porque daí a gente teria aqui, ó, 1 mais 0 dentro da raiz menos 1, então raiz de 1 menos 1, embaixo a gente teria 0. Isso aqui é 0 sobre 0, ferrou, não dá, indeterminação. Então eu tenho que dar um jeito de eliminar esta indeterminação. O que eu vou fazer? Eu vou observar que raiz quadrada de 1 mais h menos 1 pode ser tudo isso multiplicado por raiz quadrada de 1 mais h mais 1. Eu estou procurando pela diferença de quadrados, por isso que eu não vim com esse truque do nada, né? Essa é a ideia, diferença de quadrados. Então, você vai pegar o numerador e multiplicar pelo conjugado dele, ou seja, por ele, só que troca o sinal. E aí, o que vai ter? Vai ter o quadrado do primeiro, então elimina a raiz quadrada, então fica 1 mais h, menos o quadrado do segundo. Isso aqui dá h. Logo, a gente consegue escrever o h como esse produto. Portanto, se a gente brincar com a nossa fração, em cima a gente tem 1 mais h menos 1. Embaixo a gente tem 1 mais h menos 1 e aqui 1 mais h mais 1. O que vai acontecer? Este cara aqui vai embora com este, porque o h é um ponto de acumulação. E aí você vai ter obrigatoriamente o seguinte, 1 sobre raiz quadrada de 1 mais h mais 1. Quando você substitui h indo para zero aqui, dá raiz de 1 mais 1, que dá 2. Então, a gente pode fazer isso. Agora, vamos escrever formalmente o nosso cálculo do limite, tá bom? Isso aqui é só um cálculo inicial. Então, este limite eu posso escrever como o limite do h indo a zero da expressão raiz quadrada de 1 mais h menos 1, tudo isso por aquele produto. Então, raiz quadrada de 1 mais h menos 1, e aqui raiz quadrada de 1 mais h mais 1. Este limite existe, tá? E a gente faz este cancelamento porque o h não é igual a zero, ele está próximo de zero. Portanto, esse limite é igual ao limite de h indo a zero da função 1 dividido por raiz quadrada de 1 mais h mais 1. Agora, o limite pode passar para cima e para baixo, porque aqui não tem zero no denominador. Então, o limite de cima é 1. Então, nem vou escrever, né? É a própria constante. Aqui embaixo, o limite de h indo a zero da expressão 1 mais h e aqui mais 1. Aí você passa o limite para dentro da raiz, existe já um teorema para isso, a gente não vai entrar em detalhes aqui, já tem outros vídeos nossos sobre isso. O que vai acontecer? Você vai ficar com 1 sobre raiz de 1 mais 1. Raiz de 1 é 1, então é 1 sobre 2. Aí eu calculei o limite, bonitinho. Oi, desculpa te interromper, rapidinho, ó, só queria te lembrar de como é importante que você dê o like neste vídeo e se inscreva no nosso canal, ativando o sininho. Isso ajuda muito a manutenção do nosso trabalho aqui no YouTube e incentiva que façamos mais conteúdo acadêmico e científico para você. Em primeiro lugar, nós vamos observar que o x² menos 1 é uma diferença de quadrados. Isso aqui é o meu rascunho, né? Por quê? Porque a gente pode escrever isso aqui como x mais 1 multiplicado por x menos 1. Certo? Uma diferença de quadrados. Aqui também tem um quadrado, né? 1 ao quadrado é o próprio 1. Portanto, a gente já conseguiu alguma coisinha aqui. Mas o numerador também precisa de algum truque algébrico. E nós vamos observar o seguinte, ó. A gente consegue uma raiz para esse numerador, uma raiz real. Porque se a gente pegar x ao cubo mais 1 igual a 0, a gente vai ter x ao cubo igual a menos 1. Então, uma raiz, a gente sabe que é x igual a raiz cúbica de menos 1, que é o próprio menos 1. Só que é número real, né? Não entra nos complexos. Sabendo, portanto, que
o x ao cubo mais 1 tem uma raiz real igual a menos 1, nós vamos fazer a divisão de polinômios para descobrir o restante desse polinômio. O que fatora esse polinômio do numerador? Observe o seguinte, ó. A gente vai ter x ao cubo mais 1, e a gente vai dividir isso aqui por x mais 1. Por que x mais 1? Porque é x menos a raiz, tá? É o monômio que representa aí a raiz. Agora veja, vamos fazer a continha aqui. Eu vou colocar um x quadrado, multiplicando todo mundo aqui. Então eu vou ter menos, estou fazendo aqui o método da chave, né? Vou ter menos x ao cubo mais x ao quadrado. Quando eu faço essa continha, a gente vai ficar com esse vai embora com esse, vai ficar com menos x ao quadrado mais 1. Concorda? Agora veja, eu vou simplesmente colocar aqui menos x. Porque daí eu vou ter menos aqui, menos x ao quadrado, menos x. E aí eu vou ficar com quanto? Ó, x quadrado vai embora com x quadrado, fica x mais 1. Então aqui eu ponho simplesmente 1 e dá 0. Portanto, o nosso numerador, ó, vou escrever aqui embaixo. O nosso numerador, x ao cubo mais 1, é igual a x mais 1 vezes x ao quadrado menos x mais 1. Então agora, em vez da gente ter aquele quociente original que era x ao cubo mais 1 dividido por x quadrado menos 1, eu vou ter em cima x mais 1 multiplicado por x quadrado, só lembrando aqui, x quadrado menos x mais 1. X quadrado menos x mais 1. Embaixo, eu vou ter x mais 1 vezes x menos 1, a diferença de quadrados. E aí, ó, isso aqui vai embora com isso, porque x é diferente de menos 1, é um ponto de acumulação. E aí, o nosso quociente se torna x ao quadrado menos x mais 1 dividido por x menos 1. Agora veja, existe esse limite. Limite de x indo a menos 1 da divisão x ao quadrado menos x mais 1 por x menos 1. Por que existe esse limite? Porque tanto o limite do numerador quanto o do denominador existem nesse ponto aqui. E o do denominador é diferente de zero. Portanto, eu posso escrever, além da existência do limite, eu posso escrever esse limite como a divisão dos limites. Então, isso aqui é limite de x indo a menos 1 do x ao quadrado menos x mais 1 por limite de x indo a menos 1 do x menos 1. Agora, veja, vamos calcular, né? Função contínua simplesmente substitui o x igual a menos 1. Em cima você vai ter menos 1 ao quadrado, que é 1. Menos menos 1, que é 1. E outro 1. Então, você vai ter 3. Embaixo você tem menos 1, que dá menos 2. Portanto, é menos 3 sobre 2 esse limite. E para concluir, como esse quociente é igual ao nosso quociente original, eu escrevo o quê? Eu escrevo simplesmente o seguinte. Limite de x indo a menos 1 do x ao cubo mais 1 dividido por x quadrado menos 1, ele existe porque ele é exatamente igual ao limite do x indo a menos 1 do x quadrado menos x mais 1 dividido por x menos 1, que é, como a gente calculou, igual a menos 3 sobre 2. Então, a gente calculou este limite e acabou o exercício. Bom, a gente quer calcular este limite aqui. O problema é que, aplicando aquela regrinha de que o limite da divisão é a divisão dos limites, a gente vai ter um problema. Em cima, a gente vai ter raiz de x menos x. Quando vai tudo para 1, isso aqui dá 0. E embaixo, a gente vai ter também 0, olha só. 1 menos raiz de x, isso aqui vai dar 0. O famoso 0 sobre 0, que não é nada bonito, certo? Então, a gente vai ter que aplicar alguns truques. O problema número 2 é que, aplicando truques uma vez só, a gente não sai da indeterminação. Por isso que eu vou ter que ter dois procedimentos. O primeiro procedimento é o clássico, que a gente multiplica a fração toda pelo conjugado do de cima e do de baixo. Então, olha só. Quando eu multiplico essa fração aqui
pelo conjugado do de cima e pelo conjugado de baixo, ela fica inalterada. Porque, olha só, eu vou ter isso aqui como raiz de x menos x quadrado, 1 menos raiz de x. Agora, eu multiplico em cima e embaixo pelo conjugado do de cima. Então, é raiz de x mais x ao quadrado, raiz de x mais x ao quadrado. É claro que esse cara dá 1, né? Por isso que aqui não altera nada na fração. E eu vou multiplicar também pelo conjugado do de baixo. 1 mais raiz de x dividido por 1 mais raiz de x. O que vai acontecer? Bom, eu vou pegar esse cara aqui e vou multiplicar por esse aqui. Eu vou ter a diferença de quadrados. Então, o quadrado da raiz de x dá x, e o quadrado de x ao quadrado dá x à quarta. Então, aqui deu x menos x à quarta. E eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Pego esse cara e multiplico por esse aqui. Eu vou ficar com quanto? Eu vou ficar com 1 menos x. Lembrando que essas operações são possíveis porque x é diferente de 1 e também x é maior que 0, tá? Porque o x está dentro da raiz aqui, né? A gente está pensando em números reais. Bom, o que vai acontecer? Vai sobrar ainda, em cima, 1 mais raiz de x e embaixo, raiz de x mais x ao quadrado. Se eu aplicar o limite sobre esse cara, dá certinho, porque embaixo dá 1 mais 1, 2. Em cima dá 1 mais 1, 2. Esse cara dá 1, né, no limite. Mas esse aqui dá 0 sobre 0 de novo. Então, eu preciso dar um jeito de reduzir o nosso quociente, que é x menos x à quarta, dividido por 1 menos x, para alguma coisa melhor. Bom, eu vou dividir usando o método da chave. Então, eu tenho x menos x à quarta e eu divido por 1 menos x. Olha só, para eu fazer o cálculo aqui com o método da chave, eu vou colocar aqui x. Então, eu vou ter menos x menos x ao quadrado. O resultado é x menos x0. A gente vai ter x quadrado menos x à quarta. Agora, eu vou colocar mais x ao quadrado. E aí, eu vou ter aqui menos x ao quadrado menos x ao cubo, certo? E aí, o resultado vai ser x ao cubo menos x à quarta. Finalmente, se eu puser aqui mais x ao cubo, eu vou ter exatamente menos x ao cubo e aqui menos x à quarta. E aí dá exatamente 0. Ou seja, eu encontrei o cara que multiplicado por 1 menos x dá x menos x à quarta. Quem que é esse cara? É o x mais x quadrado mais x ao cubo. Então, ó, vamos escrever aqui, ó. O x menos x à quarta é a mesma coisa que 1 menos x vezes x mais x ao quadrado mais x ao cubo. E eu divido isso aqui por 1 menos x. Como o x é diferente de 1 lá do começo das contas, isso aqui vai embora com isso. Ou seja, sobra apenas este polinômio na divisão. Então, vamos voltar para o que a gente tinha. O nosso quociente, ele será aquele polinômio x mais x quadrado mais x ao cubo, multiplicado pelo quociente 1 mais raiz de x, dividido por raiz de x mais x ao quadrado. Agora é calcular o limite. Agora eu posso usar as regrinhas operacionais, porque eu vou ter limite do x indo a 1 de x mais x quadrado mais x ao cubo, vezes, nem lembro mais, 1 mais raiz de x, 1 mais raiz de x, dividido por raiz de x mais x ao quadrado. Agora eu posso aplicar o limite em todo mundo aqui, individualmente, multiplicação e divisão, que não vai dar problema nenhum. Então agora eu posso aplicar o limite neste produto e nessa divisão. Como que vai ficar? Bom, vai ficar limite do x indo a 1 deste polinômio, vezes o limite do x indo a 1 do polinômio, ou dessa coisa doida aqui, vezes 1 dividido pelo limite do x indo a 1 de raiz de x mais x ao quadrado.
Eu posso fazer isso porque todos os limites existem e o de baixo não é igual a zero. Vamos calcular? Isso aqui, tudo função contínua, função polinomial. Então fica 1 mais 1 mais 1, que é 3. Isso aqui fica 1 mais 1, contínua também, o raiz de x, né? 2. E aqui fica raiz de x mais x quadrado, fica 2 também. O 2 cancela com o 2 e o limite finalmente é calculado como sendo 3. E acabou o exercício. Oi, desculpa te interromper, rapidinho, ó, eu só queria te lembrar de como é importante que você dê o like neste vídeo, se inscreva no nosso canal, ativando o sininho. Isso ajuda muito a manutenção do nosso trabalho aqui no YouTube e incentiva que façamos mais conteúdo acadêmico e científico para você. Olha só, para calcular esse limite, eu poderia tentar aplicar o limite em cada uma das frações. Só que aqui, com o t indo a zero, você vai ter mais infinito e aqui você vai ter menos infinito. Uma indeterminação, mais infinito, menos infinito. Então eu vou ter que fazer alguma operação para juntar as duas frações. E é justamente isso que eu vou fazer. Por quê? 1 dividido por t menos 1 dividido por t quadrado mais t. Como que a gente escreve isso aqui em termos de fração? Bom, acha o denominador comum. Então, a gente vai fazer t vezes t quadrado mais t. Tá certo? Em cima, bom, a gente multiplicou essa fração por t quadrado mais t. Então, em cima ficou t quadrado mais t. E a gente multiplicou essa fração por t. Então, aqui ficou menos t. Esse cara vai embora com esse. Fica t quadrado dividido por t vezes t quadrado mais t. Bom, você já entendeu a ideia. Vamos escrever, então, o limite, porque este limite existe. Sabe por que ele existe? Porque você pode pôr o t deste cara aqui em evidência. Então, você vai ter, olha só, um outro t aqui, que é em evidência, e dentro dos parênteses t mais 1. Isso aqui vai embora com isso, tá? Agora, vamos fazer mais formal este cálculo aqui. Bom, então vamos lá. Este limite existe, e ele é igual a limite de t indo a zero, da função t quadrado em cima, e embaixo t quadrado t mais 1, como eu acabei de explicar. Aí você cancela esses dois caras, porque o t é diferente de zero. Com quanto que você fica? Com o limite de t indo a zero de 1 dividido por t mais 1. Agora você passa o limite para o denominador e em cima fica constante. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1 dividido pelo limite de t indo a zero da expressão t mais 1. Agora o t, você pode aplicar diretamente aqui, né, o limite para dentro de t mais 1, que é uma função contínua. Então vai ficar 0 mais 1, que é 1. Logo, este limite é 1. Não é aquela indeterminação do mais infinito menos infinito. Vamos calcular o limite deste quociente de soma, ou melhor, subtração de raízes, tá? E a gente vai utilizar apenas a regra do quociente, que diz o seguinte: o limite dessa divisão é a divisão dos limites. Mas lembrando que para utilizar essa regra operacional, eu não posso ter, quando o x está indo para um número qualquer aqui no limite, que aqui, esse limite aqui embaixo seja zero, tá? E no caso porque 7 mais 7 vai dar raiz de 14 menos raiz de 14, isso vai dar zero. Então, para usar a regra da divisão, aquela regra operacional que você conhece, a gente precisa fazer algum truque aqui, alguma manipulação algébrica para transformar a expressão que temos. Então, eu vou pegar aqui a pequena folhinha que eu deixei aqui como rascunho, e a gente vai tentar transformar isso aqui em alguma coisa boa com que podemos trabalhar, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, vou usar outra cor apenas para ficar um pouco melhor, eu vou multiplicar a fração em cima e embaixo pelo conjugado desse aqui. Então o que é o conjugado? Eu vou pegar o raiz de x mais raiz de 7, e aqui é raiz de x mais raiz de 7. Conjugado do numerador. Tudo bem? Bom, fazendo a operação aí, eu vou deixar então, esses dois eu não vou multiplicar por enquanto, mas em cima eu lembro da diferença de quadrados, né? Então é o quadrado desse menos o quadrado desse, que é o resultado desse produto aqui, ó, desse cara por esse aqui. Então no final das contas nós vamos ter o quê? Em cima a gente vai ter x menos 7,
E aqui a gente vai ter uma grande divisão. A gente vai ter raiz de x mais 7 menos raiz de 14 vezes raiz de x mais raiz de 7. Tudo bem até aqui? Ok. E agora, para a gente eliminar esse denominador esquisito aqui, a gente vai multiplicar a fração, novamente a fração toda, pelo conjugado desse termo aqui, ou seja, raiz de x mais 7 mais raiz de 14, é o conjugado desse termo, tá bom? Então vamos calcular esse conjugado aí, vamos multiplicar por esse conjugado aí. Então eu vou multiplicar aqui, em cima vai ser raiz de x mais raiz de 7 menos não, né? Mais raiz de 14, e embaixo a mesma coisa. Tá bom? Beleza. E agora a gente vai abrir essa coisa aqui e a gente vai observar o seguinte. Que no final a gente vai ter, bom, o que é isso aqui multiplicado por isso aqui? É uma diferença de quadrados. Então a gente vai ter em cima, vou colocar ele bem no centro aqui, x menos 7. Bom, agora o resultado dessa multiplicação com essa. Tudo bem? Então a gente vai ter x mais 7 menos 14, porque é a diferença de quadrados aqui também. E isso aqui é vezes raiz de x mais raiz de 7. Em cima, não posso esquecer desse termo aqui, raiz de x mais 7 mais raiz de 14. Tudo bem? Bom, no final, o que eu vou obter? Eu vou ter o seguinte, agora já vou voltar para a minha parte comum aqui, tá bom? Então você entendeu todo o procedimento de passo a passo, e aí quando a gente resolve tudo isso aqui, a gente conclui que aquela fração toda, ela é, na verdade, esse resultado aqui que eu vou escrever. Tá? Ela vai ser, então, olha só, vou voltar aqui rapidamente. Aqui vai dar o quê? Vai dar x menos 7. X menos 7, certo? 7 menos 14 dá menos 7. Então aqui vai ter x menos 7 e x menos 7 aqui multiplicando em cima e embaixo. Então eu posso cortar. Então isso aqui eu vou cortar com isso aqui. Então vai sobrar em cima pra gente como limite de x indo para 7. De que fração? Da fração raiz de x mais 7 menos, mais raiz de 14 dividido por raiz de x mais raiz de 7. E agora sim eu posso aplicar a regra da divisão dos limites. Então, eu vou passar o limite para dentro e dividir esses limites. Então isso aqui é igual a limite de x tendendo a 7 de raiz de x mais 7 mais raiz de 14, tudo isso aqui dividido por limite de x tendendo a 7 da expressão raiz de x mais raiz de 7. Aí eu posso, por continuidade, né? O x aqui aqui temos uma função composta do x, que é uma função linear, mas é uma função composta, e a raiz quadrada é uma função contínua, então vale a regra da continuidade e da composta. Então a gente pode dizer que isso aqui é a mesma coisa aqui. Bom, 7, então o 7 pode passar para dentro, é função contínua, então vira 7 aqui. Então é 7 mais 7, então aqui dá 2 vezes raiz de 14, porque é raiz de 14 mais raiz de 14, dividido por 2 vezes raiz de 7. Tudo bem? E por fim, eu tenho aqui o seguinte, 14 dividido por 7 é a mesma coisa que 2. Então isso aqui é raiz de 2. Esse é o resultado daquele limite grandão que você fez, tá? Lembrando que esse limite aqui, você pode fazer igual a tananã, tananã, se esse limite existir, né? Esse limite aqui é igual à divisão dos limites se os dois existem. E de fato, como essa expressão aqui, ela é igual a esta expressão aqui, ou melhor, essa expressão aqui, e a gente sabe que o limite do de cima existe, o limite do de baixo existe. Por quê?
porque são funções contínuas dentro das raízes e as raízes são contínuas também na parte positiva, né? Estamos falando da parte positiva. Então, tranquilamente podemos aplicar continuidade e também função composta, e aí esses limites existem, então a gente pode passar para dentro do, entre aspas, né? Dentro do quociente, e aí temos o resultado aplicando a regra, tudo bem? Agora o limite é de x² menos 81 sobre raiz de x menos 3, quando x é 9, né? Ou vai para 9, melhor dizendo. Bom, aqui a gente vai ter uma indeterminação, porque 9² menos 81 dá 0. E aqui, raiz de 9 menos 3 também dá 0. 0 sobre 0, problemaço. O que eu vou fazer para resolver este problema? Bom, vamos pensar. Eu vou ter que eliminar a indeterminação. Eu observo o seguinte. No numerador, a gente tem x² menos 81. Isso aqui é a velha diferença de quadrados. Então, a gente pode escrever isso aqui como x² menos 9². Portanto, isso aqui é x menos 9, x mais 9. Mas não resolveu o problema do denominador. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a fração inteira pelo conjugado. O que é multiplicar pelo conjugado? Do de baixo, né? Para ser mais preciso. É multiplicar a fração inteira por raiz de x mais 3. Então, como é que vai ficar a minha fração? Eu vou reescrevê-la aqui embaixo. Ó. Eu vou ter em cima x menos 9 vezes x mais 9, como a gente já viu. E embaixo, eu tenho raiz de x menos 3. Só que eu vou multiplicar toda a fração embaixo e em cima por raiz de x mais 3. E aqui também, né? Lógico. Raiz de x mais 3. Embaixo, a gente tem diferença de quadrados de novo. Esse cara vezes esse. Isso aqui dá x menos 9. Em cima, a gente tem um x menos 9, um x mais 9, e agora tem um raiz de x mais 3. Mas, como o x é diferente de 9, já que a gente está calculando um limite, eu posso fazer isso aqui, ó. E aí eu fico com x mais 9 vezes raiz de x mais 3. Então, vamos reescrever o meu limite. Este limite é igual ao limite de x indo a 9, da expressão x mais 9 por raiz de x mais 3. Por que eu posso escrever isso? Porque este limite existe, né? E aí você pode simplesmente substituir x igual a 9 no x. Então, você vai ficar com 9 mais 9, que dá 18. E aqui, raiz de 9 mais 3, isso dá 3 mais 3, 6. Só que vai dar 108. Então, o meu limite é igual a 108. Para calcular esse limite, nós vamos utilizar a regra do quociente. Ou seja, eu quero pôr esse limite aqui em cima e aqui embaixo. Então, eu digo que esse limite é igual ao limite da divisão dos limites, perdão, certo? Então, o limite da divisão desse por esse é igual à divisão dos limites, do de cima pelo de baixo. Tá? Mas para a gente usar essa regra, a gente tem que lembrar o seguinte. Embaixo, o limite aqui não pode ser 0. E, de fato, quando o x vai para 1, aqui vai para 0. Também, os dois limites têm que existir, tudo bem? Os dois limites têm que existir. O primeiro, e tanto o de cima quanto o de baixo, existem no ponto 1. Porque aqui é uma função contínua, aqui também, blá, blá, blá. O único problema é que aqui dá 0. Então, para isso, eu vou fazer uma transformação. Vou pegar essa expressão aqui, essa expressão algébrica, e transformar em alguma coisa com que podemos trabalhar. Então, observe o seguinte. A gente vai notar que é um truque, né? Não tem jeito. Aqui, essa parte de limite, você tem que saber os truques. Não tem jeito. Tem que ser truculento. Não, truculento não, brincadeira, tá, gente? Tem que saber os truques, essa é a verdade. Tá? Tem que saber os truques, tem que saber manipular algebricamente. E é sempre o mesmo padrão de exercício nas provas, tá? Bom, isso aqui é a diferença de quadrados. Você sabe que a diferença de quadrados é esse... Por exemplo, a gente pega um número A menos 1B vezes o A mais B. E a gente vai ter A² menos B². Então, isso aqui é a mesma coisa que x menos 1. Tá? Você pode verificar. Então, eu observei que o denominador é o produto desses caras. E, nesse produto, a gente tem um dos caras aqui de cima. Tá? É esse cara daqui de cima. Então, eu posso simplesmente dizer que isso aqui é o limite de x indo para 1, tudo bem? De quem? Bom, eu vou repetir a parte de cima.
E aqui embaixo eu vou colocar raiz de x mais 1 vezes a raiz de x menos 1. E aí eu posso cancelar. Esse é o truque, tá? Lembrando, estamos fazendo esse truque, estamos fazendo essa igualdade de limite, porque os limites existem. Se eles não existissem, aí você não poderia fazer essa igualdade, tá? Não teria sentido você escrever isso. E claro, a igualdade mais importante é essa aqui. A gente vai ter o quê? Limite. Eu vou escrever mais uma etapa do problema, então, antes. Aqui a gente vai ter 1 dividido por raiz de x mais 1, certo? E agora sim, eu posso aplicar a regra do quociente. Aqui em cima existe o limite, aqui embaixo existe o limite, e o denominador não tem limite igual a zero quando x vai para 1. Então isso aqui vai ser igual ao limite de x tendendo a 1 do 1, aqui eu errei, né? 1 aqui sim, agora sim, dividido pelo limite de x tendendo a 1 de raiz de x mais 1. E agora eu aplico a regrinha, aqui eu já sei, a função contínua, blá 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 blá. Então aqui é 1 dividido por 2. Tudo bem? Porque raiz de 1 é 1 e 1 mais 1, 2. Então esse foi o resultado do limite. Lembrando, então, que, só para rever aqui os passos. Para eu aplicar a regra aqui, eu tive que transformar isso aqui nisso aqui e finalmente nisso aqui. Observo que o denominador e o numerador têm limites quando x vão para 1. E o denominador não tem limite zero. Então eu posso passar para dentro os limites. Então vai ser divisão de limites. E aqui cada um desses limites, como eu já havia dito, existem. E eu calculo e tenho o resultado, tá bom? Pessoal, vamos calcular o limite deste quociente. O primeiro procedimento é multiplicar o numerador pelo seu conjugado. Se a gente tem raiz de x menos 1, qual que é o conjugado dele? É o raiz de x mais 1. Então, a gente multiplica os dois, a gente fica com a diferença de quadrados. Então, é o quadrado do primeiro, quadrado da raiz de x. Aqui o x é sempre positivo. Então, qual que é o quadrado dessa raiz? É o próprio x. Menos o quadrado de 1, que é 1. Tá certo? Eu vou fazer a mesma coisa no de baixo. A gente pega raiz de 2x mais 3 menos raiz de 5. E multiplica pelo conjugado desse cara, que é raiz de 2x mais 3 mais raiz de 5. E aí vai dar, de novo, diferença de quadrados. A gente vai ficar com 2x mais 3 menos 5. Isso aqui vai dar 2x menos 2. Tá bom, então o que nós vamos fazer definitivamente aqui? Eu vou pegar o meu quociente, que é raiz de x menos 1, dividido por raiz de 2x mais 3 menos raiz de 5, e vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de x mais 1. Por que em cima e embaixo? Porque tudo que eu faço em cima eu tenho que fazer embaixo para manter o quociente inalterado, né, digamos assim. Mas eu vou multiplicar também em cima e embaixo por raiz de 2x mais 3 mais raiz de 5. E aqui, raiz de 2x mais 3 mais raiz de 5. Tá certo? Aí, claro, você pode alterar as ordens da multiplicação, aqui não importa. Em cima, essa parte multiplicada por essa vai dar x menos 1. Então, eu vou ficar com x menos 1. Aqui embaixo, você vai ter esse cara multiplicado por esse, que como a gente viu, vai dar 2x menos 2. Além disso, vai sobrar em cima o raiz de 2x mais 3 mais raiz de 5. E embaixo vai sobrar o raiz de x mais 1, né? Vai sobrar esse cara aqui. Ó, esse aqui não multiplicou com ninguém, né, para sumir. E esse aqui também não. Então, a gente vai ficar com essa expressão. Agora, observe o seguinte, x tem que ser diferente de 1. Né? É um ponto de acumulação aqui. E aí, este quociente, a gente pode reescrever como x menos 1 dividido por 2 vezes x menos 1. Então, esse vai embora com esse, porque o x é diferente de 1, fica 1 sobre 2. Portanto, a gente conclui que o nosso quociente, raiz de x menos 1 por raiz de 2x mais 3 menos raiz de 5,
ele é igual a 1 sobre 2 vezes a raiz de 2x mais 3 mais a raiz de 5. E aqui a gente divide por raiz de x mais 1. Tá certo? Esse quociente sempre vale. Lembrando aqui que o x é positivo e também que o x tem que ser diferente de 1, tá? É coisa de limite. Agora, a gente vai aplicar o limite no novo quociente. Ora, quem que é o limite de x indo a 1 do quociente 1 sobre 2, raiz de 2x mais 3 mais raiz de 5, sobre raiz de x mais 1. Bom, será que existem os dois limites? No caso em que x vai para 1, existem, né? E o de baixo não vai dar 0. Portanto, eu posso escrever isso aqui como meio, que a constante vai para fora, vezes o limite do de cima dividido pelo limite do de baixo. Tá certo? Agora, aqui você vai colocar o x igual a 1, né? Porque você tem aqui função contínua na raiz. Então, você vai ficar aqui com 2 vezes raiz de 5, porque aqui vai dar raiz de 5 mais raiz de 5, 2 vezes raiz de 5. E aqui embaixo, 1 mais 1, que dá 2. Portanto, este limite é igual a 1 sobre 2 vezes 2 raiz de 5 sobre 2. Aí, é claro, você cancela esse 2 com esse 2, você fica exatamente com raiz de 5 sobre 2, tá certo? Mas veja, esse aqui é o limite desse quociente. Agora, a gente pode escrever da seguinte forma. Como a gente tem raiz de x menos 1 sobre raiz de 2x mais 3 menos aqui raiz de 5 é igual a 1 sobre 2 raiz de 2x mais 3 mais raiz de 5 sobre raiz de x mais 1, sempre que o x for maior que 0 aqui e diferente de 1. Portanto, eu posso escrever que o limite de x indo a 1 desse cara aqui é igual ao limite do outro cara, que, como a gente já viu, é raiz de 5 sobre 2. Então, eu concluí e resolvi a questão. Se eu for aplicar a regrinha do quociente, eu vou colocar o limite em cima e o limite embaixo. Embaixo vai dar problema, que vai dar 0. E em cima também, né? Porque o limite vai passar para dentro da raiz cúbica, que é uma função contínua. Então, eu preciso usar algum truque. O truque aqui, na verdade, são dois truques. O primeiro truque, e o mais difícil, entre aspas, é o truque da diferença de cubos. Olha só, diferença de cubos. O que significa isso? Imagine que você tenha a ao cubo menos b ao cubo. Isso pode ser escrito como a menos b vezes a quadrado mais ab mais b quadrado. Isso aqui é a diferença de cubos. E você também vai ter a diferença de quadrados. Então, por exemplo, se eu pegar aqui c ao quadrado menos d ao quadrado, você sabe muito bem que isso aqui é c mais d vezes c menos d. Esse aqui é mais conhecido, tá? De qualquer forma, eu estou deixando aqui na descrição os links dessas listinhas de diferença de cubos e diferença de quadrados para vocês acessarem lá no nosso site. Tem tudo explicadinho com exercícios resolvidos, tá? Vocês vão vendo, os exercícios é excelente para entender esse negócio aqui de diferença de cubos e diferença de quadrados. Ok, voltando ao nosso problema de limites, temos a seguinte coisinha para resolver. Eu tenho que tirar essa indeterminação. E aí vem a questão. Olha só, eu posso escrever usando a diferença de cubos da seguinte forma. Raiz cúbica de x ao quadrado menos a raiz cúbica de p ao quadrado vezes, bom, a raiz cúbica de x à quarta. Por que é x à quarta? Porque o primeiro cara vai ser elevado ao quadrado. Então, como é raiz cúbica de x ao quadrado, então, vai vir x à quarta. E aí, a gente vai ter raiz cúbica de x quadrado p quadrado. E, finalmente, raiz cúbica de p à quarta.
E aí, você sabe também que x² menos p² é x menos p vezes x mais p, da diferença de quadrados. Eu quero isolar o x menos p, que é o cara que aparece no denominador. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou usar as duas substituições. X menos p, ele vai ser igual a, olha só, raiz cúbica de x² menos raiz cúbica de p². Tudo isso aqui multiplicado por raiz cúbica de x² mais raiz cúbica de x² p² mais raiz cúbica de p². E isso tudo é dividido por x mais p, ok? É assim que funciona. Agora veja, eu vou substituir isso aqui na nossa expressãozinha ali de cima. Vamos ver o que acontece, ó. Essa expressãozinha maluca, ela vai ficar um pouco mais maluca. Como? No lugar do x menos p, a gente vai ter todo mundo que a gente acabou de ver. Então, embaixo eu vou colocar aquelas raízes cúbicas horríveis. Então, a gente vai ter aqui raiz cúbica de x² menos raiz cúbica de p². Aqui a gente vai ter raiz cúbica de x² mais raiz cúbica de x² p² mais raiz cúbica de p². Fechei aqui, vou colocar um pouquinho mais de linha. Em cima nós vamos ter o quê? X mais p, porque invertemos com o denominador anterior, vezes raiz cúbica de x² menos raiz cúbica de p². Então, olha só, esse cara vai cancelar com esse. Portanto, a gente vai ficar com a seguinte expressão. X mais p em cima. Embaixo, a gente vai ter raiz cúbica de x² mais raiz cúbica de x² p² mais raiz cúbica de p². E o limite desse cara aqui, quando x vai para p, existe. Então, olha só, esse limite aqui, ele existe. Por quê? Porque tanto o do numerador quanto o do denominador existem individualmente e o do denominador é diferente de zero. Então, eu vou escrever isso aqui como limite de x indo a p em cima da função x mais p, embaixo o limite de x indo a p da função raiz cúbica de x² mais raiz cúbica de x² p² mais raiz cúbica de p². Bom, em cima, quanto que a gente vai ter aqui? Olha só, esse cara aqui, ele é igual a 2p, porque o x mais p é p mais p, né? Quando o limite vai para p. E aqui você vai ter p², aqui você vai ter p² vezes p², vira p², e aqui p². Então, o denominador não tem problema nenhum. Ele é simplesmente 3 vezes a raiz cúbica de p². Portanto, esse limite, ele existe e é igual a 2p dividido por 3 raiz cúbica de p². Fechou isso aqui. Agora, para concluir, você volta no nosso limite original. A gente já fez todas as transformações desse limite. A gente já viu como calcular, então eu simplesmente escrevo que esse limite existe. E ele é igual a quanto? 2p sobre 3 raiz cúbica de p². Fechou. Nós vamos calcular o limite do numerador e do denominador neste ponto aqui, x tendendo a menos 4. E a gente vai ver se a gente pode ou não usar uma regrinha. Já vou comentar sobre ela. Então vamos começar? Então a primeira etapa é calcular o limite de x indo a menos 4 da função x² mais 5x mais 4. Essa aqui é a função do numerador. Bom, isso aqui é uma função do segundo grau. A gente sabe que ela é contínua, então a gente pode escrever isso aqui simplesmente como o x substituído por menos 4. Então a gente vai colocar menos 4 ao quadrado mais 5 vezes menos 4 mais 4. Bom, agora vamos pensar. Menos 4 ao quadrado, ele é 16, porque é menos com menos. Então, vamos colocar 16. 5 vezes menos 4, isso aqui dá 20 negativo, então menos 20. E mais 4. Olha só que interessante. Isso aqui é 16 menos 16, que dá 0. Então, o limite do numerador é 0. Agora eu vou calcular
o limite do denominador. A mesma coisa, menos 4, x² mais 3x menos 4. Agora eu vou substituir, no lugar de x, o valor de menos 4. Então eu vou ficar com menos 4² mais 3 vezes menos 4, menos 4. Bom, o primeiro dá 16, mesma coisa do de cima, né? Que é o menos 4². Agora, 3 vezes menos 4 dá menos 12, e o menos 4 aqui continua. Isso aqui vai dar 16 menos 16, né? Se você somar esse com esse, mantém o sinal negativo, fica menos 16 e dá 0. Qual que é o problema disso aqui? Isso significa que nós temos uma indeterminação. Então, se a gente aplicar diretamente o limite no numerador e no denominador, a gente vai ter um 0 sobre 0. Isso aqui não pode, tá? Portanto, eu preciso fazer alguma divisão de polinômios, ou seja, eu vou simplificar um polinômio. Isso aqui é um polinômio, né? Isso aqui também. Então, eu vou simplificar um polinômio pelo outro, para ver se a gente consegue aplicar a regrinha que diz que o limite de x indo a um ponto P da função f de x sobre a função g de x é igual ao limite do x indo a P da função f de x sobre o limite da x indo a P da função g de x. Só que, obrigatoriamente, esse cara tem que ser diferente de zero, que não é o caso. A gente tem aqui o denominador com limite igual a zero. Portanto, vamos fazer essa transformação. Então, a segunda etapa do exercício. E o método que a gente utiliza é sempre encontrar as raízes dos polinômios. Claro, quando eles têm raiz, né? Nem sempre a gente vai encontrar. Mas, nesse caso, a gente consegue. Então, eu vou chamar a de cima de f de x e eu vou chamar de baixo de g de x. Então, vamos pensar agora na f. Bom, como que eu encontro a raiz? Eu faço uma equação de segundo grau. Então, eu faço x² mais 5x mais 4 igualo isso a zero. Qual que é o método que a gente utiliza, que é muito rápido e fácil, para calcular raízes de uma função, de uma equação de segundo grau? A gente usa o Bhaskara. Então, vamos usar o Bhaskara. Lembrando que a gente vai ter os parâmetros a, b e c. O a é o que multiplica o x², nesse caso é 1. O b é o que multiplica o x, então aqui é 5. E o c, o termo independente, é 4. Então, vamos lá. Lembrando da fórmula de Bhaskara, vou colocar aqui em cima rapidamente, ó. X é igual a menos b mais ou menos raiz do delta, né? A gente chama de delta que vem dentro dessa raiz. É b² menos 4ac. Tudo isso aqui dividido por 2a, tá bom? E é mais ou menos porque são duas raízes. Então, vamos lá. Calculando as raízes desse cara aqui. Bom, então vai ter x é igual a menos b, então é menos 5. Porque o b é 5. Mais ou menos, vamos lá. B é 5, então b ao quadrado. 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, já vou pôr 25 aqui. Menos 4 vezes o a, que é 1, certo? Vezes o c, que é 4. Fechou a raiz aqui. E eu divido por 2 vezes 1, né? 2a. Bom, vamos fazer mais umas contas aqui. Isso aqui dá menos 5, mais ou menos... Bom, 25 e 4 vezes 4, 16, só que com sinal negativo. Então, 25 menos 16, isso aqui dá 9. Raiz quadrada de 9, só para lembrar aqui, ó, raiz quadrada de 9, 3. Então, a gente vai ter resultado aqui mais ou menos 3 sobre 2. E a primeira raiz a gente vai calcular escolhendo o mais aqui. Então, fica com menos 5 mais 3. Isso aqui dá menos 2 sobre 2, que dá menos 1. E agora eu vou fazer menos 5 menos 3, que dá menos 8. Sobre 2, isso aqui dá menos 4. Agora, a gente pode escrever a nossa função f de x usando uma forma diferente, que não é essa grandona aqui. É simplesmente você escrever x menos uma raiz 1 vezes x menos uma raiz 2. Quem são x1 e x2 neste caso aqui? São menos 1 e menos 4. Portanto, a minha f de x vai ser escrita como x menos x1. Bom, o x1 é menos 1, então é menos menos 1, isso aqui dá mais 1. E o x2 é menos 4, então menos 4 dá mais 4. Pronto, então eu decompus a minha função f em um produto de polinômios, né? Esse cara com esse cara aqui. Eu vou fazer agora a mesma coisa com a g. Então, lembrando, a minha g era x² mais 3x menos 4. De novo, quem são a, b e c da função do segundo grau? A igual a 1, b é 3, menos 4 é o c. Então, vamos lá, Bhaskara de novo.
x, vou escrever aqui, ó, x é igual a menos b, então é menos 3, mais ou menos, vamos lá, raiz quadrada de b ao quadrado. B é 3, então é 9. 3 ao quadrado, 9. Menos 4 vezes 1 vezes menos 4, certo? Que é o c. Dividido por 2 vezes 1, que é o 2a. Bom, isso aqui mantém o menos 3. Eu vou ter mais ou menos o quê? Ó, aqui dentro, eu tenho 9 menos 4 vezes menos 4. 4 vezes menos 4, vou escrever aqui embaixo, ó, 9 menos 4 vezes menos 4. Isso aqui vai dar 9 mais 16, porque esse sinal com esse aqui foi embora e virou mais. Então ficou 4 vezes 4, 16. Isso aqui dá 25. E a raiz do 25 é 5. Então, aqui é mais ou menos 5 e aqui é 2. Então vamos lá, de novo, calculando as raízes. Menos 3, eu vou escolher o mais primeiro. Então, menos 3 mais 5. 5 menos 3 dá 2. Então, é 2 sobre 2, que dá 1. E a outra raiz é menos 3 menos 5, que dá menos 8. Menos 8 sobre 2 dá menos 4. Então, a gente vai escrever a nossa g com a decomposição. X menos 1, que é uma das raízes, e x menos menos 4. Então, dá x mais 4. Agora, presta atenção, a gente calculou essa decomposição para f e para g. É claro que se a gente dividir a f pela g, e claro, sempre supondo x diferente de menos 4, a gente vai ter o x mais 1 vezes x mais 4 sobre x menos 1 vezes x mais 4. E é claro que eu posso fazer isso aqui, certo? Como eu disse, supondo x diferente de menos 4. Então, eu vou ter x mais 1 sobre x menos 1. Então, a pergunta que eu faço... eu vou fazer mais uma coisa, vou chamar isso aqui de h de x. A pergunta que eu faço é, existe o limite da x, do x indo a menos 4, da função h de x? Existe. E por que que existe? Bom, a gente vai tentar aplicar a regrinha. Se existe o limite em cima, e se existe o limite embaixo e ele for diferente de 0, eu posso aplicar a regrinha da divisão de limites. Então, olha só. O limite do x indo a menos 4 da função x mais 1 é uma função contínua. Então, eu ponho menos 4 mais 1. Isso aqui dá menos 3. E o limite do x indo a menos 4 da função x menos 1 vai ser menos 4 menos 1, que é menos 5. Então, olha o meu argumento. Qual que é a justificativa? Como existem os limites, tanto do de cima quanto do de baixo, e o do de baixo é diferente de 0, então eu vou concluir. Então, existe o limite de x indo a menos 4 da h, que é o limite da de cima, que é x mais 1, pelo limite da de baixo, que é x menos 1. E isso aqui, como a gente calculou, é em cima menos 3, embaixo menos 5. Isso aqui dá 3 sobre 5. Agora, como existe esse limite e ele é igual a 3 quintos, e claro, a gente está pegando sempre x diferente de menos 4. E como h de x é igual ao nosso quociente original, que é a f sobre a g, então eu concluo, portanto, existe o limite da f sobre a g quando x vai para menos 4 e ele é igual a 3 quintos. Entendeu? Então, a técnica qual que foi? Eu não vou aplicar a divisão de limites, que é essa aqui, sobre o f e sobre o g, porque o g tem limite igual a 0 naquele ponto. Não dá. Mas quando eu fiz uma substituição, quando eu fiz uma transformação de polinômios, eu vi que na h de x eu conseguia fazer essa conta. E aí eu apliquei o teorema e concluí que o limite existe. Como originalmente o h de x é igual àquele quociente f sobre g, obviamente vai existir o limite naquele ponto pro quociente.
E acabou o exercício. Calcule o limite se existir, justificando as passagens. Oi, desculpa te interromper, rapidinho, ó, eu só queria te lembrar de como é importante que você dê o like neste vídeo, se inscreva no nosso canal, ativando o sininho. Isso ajuda muito a manutenção do nosso trabalho aqui no YouTube e incentiva que façamos mais conteúdo acadêmico e científico para você. Qual seria o caminho natural para resolvermos esse limite? Bom, é claro, eu ia usar a regra do quociente, então eu ia passar o limite tanto para o numerador quanto para o denominador. As duas funções são funções do segundo grau e, evidentemente, funções contínuas. E aí mora o problema, porque se eu passar o limite aqui no denominador, eu substituo x igual a 1, então fica 1 ao quadrado menos 1, isso aqui dá 0. Não posso aplicar, portanto, a regrinha do quociente, que é o limite do quociente, é o quociente dos limites. Não posso. Para isso, eu vou fazer um caminho, um atalho, e aí a gente consegue eliminar esse problema do denominador igual a 0. Então, olha só. E esse cara aqui pode ser escrito da seguinte forma. Ó. Em cima, a gente vai ter x menos 1 vezes x menos 3. As raízes são 1 e 3. Você consegue isso como? Fazendo Bhaskara, né? Não vou fazer aqui, porque você é um estudante de cálculo agora. Você que tem que saber isso aí. Mas você já está avisado, tem que fazer. E embaixo nós temos a diferença de quadrados. X menos 1 vezes x mais 1, tá? Bom, o que acontece? Evidentemente, o x aqui está sendo sempre diferente de 1. Então, eu consigo fazer isso aqui. E aí, eu vou ter a seguinte expressão. X menos 3 por x mais 1. Ok. Agora, veja. As funções do numerador e do denominador são funções contínuas. E embaixo, quando x é igual a 1, não dá 0. Portanto, eu sei que o limite de x indo a 1 do quociente x menos 3, x mais 1, é igual ao limite de x indo a 1 da função x menos 3, dividido pelo limite de x indo a 1 da função x mais 1. Ou seja, os limites existem, então o limite do quociente existe também, já que embaixo não é 0. Em cima a gente tem 1 menos 3, fica menos 2. Embaixo a gente tem 1 mais 1, 2, fica 2, menos 1. Então o limite existe, ele é igual a menos 1. Como que eu justifico agora, para finalizar, que esse limite é igual àquele? Bom, eu já sei, fiz aquelas passagens todas do Bhaskara e da diferença de quadrados. Então eu posso escrever que esse limite é igual a esse outro limite aqui, ó. X menos 3, x mais 1. E como esse limite existe, no caso em que x vai para 1, e é igual a menos 1, pronto, tá justificado. Pessoal, como que a gente faz para calcular esse limite aqui, ó? A gente sabe que se o s for igual a 1 aqui, a gente vai ter 1 menos 1, que dá 0. Não pode, né, no denominador. Por quê? Porque o numerador também dá 0, ó. 1 ao cubo menos 1. 1 ao cubo é 1. 1 menos 1 dá 0. Então, você tem 0 sobre 0, a famosa indeterminação. Para resolver o problema, a gente vai ter que fatorar o polinômio de cima. Veja, o polinômio de cima, s ao cubo menos 1, se eu quiser que ele seja igual a 0, eu vou descobrir que uma raiz é 1, certo? Porque eu vou ter o 1 para lá, o cubo aqui, portanto, raiz cúbica de 1 é 1. Então, o nosso polinômio de cima, o s ao cubo menos 1, ele é igual a s menos 1 vezes um polinômio de s. A gente precisa descobrir quem é esse polinômio. Para fazer isso, eu vou usar o método da chave. Então, eu pego o s ao cubo menos 1 e divido por s menos 1, que é um dos fatores aí, né? Tem dois fatores. E aí o resto tem que dar 0, porque a gente sabe que aqui vai ser um cara com raízes desse polinômio. Então, olha só, se eu puser aqui s ao quadrado, vai aparecer aqui s ao quadrado vezes s dá s ao cubo, menos s ao quadrado. Esse cara vai embora com esse, sobra o s ao quadrado e depois sobra o menos 1. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui mais s. Então, vai aparecer aqui menos s vezes s dá s ao quadrado, s vezes menos 1 dá menos s. Então, você vai ter s ao quadrado vai embora com s ao quadrado, você vai ter exatamente s menos 1. E aí, se você colocar 1 aqui, isso aqui dá 0, porque s menos 1 vezes 1 dá s menos 1. S menos 1 menos s menos 1 dá 0. Então, a gente descobriu que o nosso polinômio p de x, quem que é? É s ao quadrado mais s mais 1.
Portanto, eu vou escrever aqui, ó, s ao cubo menos 1 é igual a s menos 1 vezes s ao quadrado mais s mais 1. Agora, vamos fazer o seguinte, ó. Se a gente fizer s ao cubo menos 1 dividido por s menos 1, isso aqui, como a gente já viu, é s menos 1 multiplicado por s ao quadrado mais s mais 1. E embaixo, a gente vai ter s menos 1. Desde que o s seja diferente de 1, é claro que a gente pode cancelar esse com esse. E a gente vai ficar com s ao quadrado mais s mais 1. Se a gente calcular o limite do s indo a 1 da função s ao quadrado mais s mais 1, a gente consegue calcular esse limite, porque ele existe. Porque é um polinômio do segundo grau. Quanto que dá isso aqui? Bom, isso aqui dá 1 ao quadrado mais 1 mais 1, que dá 3. Então, eu posso concluir o seguinte. Olha só. O limite do s indo a 1 do quociente s ao cubo menos 1 sobre s menos 1, ele existe e ele é igual ao limite do s indo a 1 da expressão s ao quadrado mais s mais 1, que como a gente viu é 3. E aí você provou que ele existe, o limite, e ainda calculou. Um limite de polinômios aqui, né? X à quinta menos 32 dividido por x menos 2, quando x vai para 2. Se eu substituir x igual a 2, eu vou ter 2 à quinta menos 32. Isso aqui dá 0. E embaixo eu vou ter 2 menos 2, que também dá 0. 0 sobre 0, problemão aqui, não dá para calcular isso aqui. Então eu tenho que eliminar. A forma de eliminar a indeterminação é dividir o polinômio de cima pelo de baixo. Tá? E você vai ver. Por que dá para dividir? Porque o 2 é raiz do de cima. Então, eu vou dividir, ó, x à quinta menos 32 dividido por x menos 2. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui um x à quarta. Então, vai aparecer menos... Bom, x à quarta vezes x dá x à quinta. X à quarta vezes menos 2 dá menos 2x à quarta. Esse vai embora com esse, eu fico com quanto? Eu fico com 2x à quarta menos 32. Agora, eu coloco aqui um mais 2x ao cubo, tá? Para sumir com o 2x à quarta. Então, eu vou ficar com menos 2x à quarta. E aqui, menos 4x ao cubo, certo? Este vai embora com este. Então, eu fico com 4x ao cubo menos 32. Estamos indo. Bom, agora eu vou colocar mais 4x quadrado, certo? Então, eu vou ficar com menos, aqui embaixo, menos 4x ao cubo. E agora eu vou fazer 4 vezes menos 2. Então, menos 8x quadrado, né? Esse vai embora com esse, eu fico com 8x quadrado menos 32. Bom, tá chegando mais um pouco aqui. Vamos colocar aqui 8x. Bom, a gente já sabe que o 8x quadrado vai embora, vai sobrar quem? Vai sobrar 16x menos 32. Agora você só faz o quê? Coloca aqui 16. E aí, 16x menos 32 dá 0. Portanto, nós descobrimos que... Olha só o quociente maluco aqui, né? Nós descobrimos o quê? Vou escrever aqui, ó. X à quinta menos 32 é x a menos 2, perdão, vezes x à quarta mais 2x ao cubo mais 4x quadrado mais 8x mais 16. Portanto, esse limite existe, porque o limite desse cara existe. Então, isso aqui é igual a limite de x indo a 2. De quem? Bom, vamos fazer aqui a continha, né? Esse cara virou x menos 2 vezes x à quarta mais 2x ao cubo mais 4x quadrado mais 8x mais 16. E aqui embaixo a gente tinha x menos 2. Pode cancelar, porque o x é diferente de 2. E aí você vai ter o limite aplicado sobre aquele polinômio. Então, a gente aplica x igual a 2 lá. Fica 2 à quarta
mais 2 à quarta de novo, porque aqui é 2 vezes 2 ao cubo, mais 4 é 2 ao quadrado. Então, de novo, 2 à quarta. Aqui você vai ter 2 à quarta de novo. E, finalmente, você tem 16, que é 2 à quarta. Portanto, você tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 2 à quarta. Ou, se você preferir, 5 vezes 16. Isso aqui dá 80. Então, o limite é 80. Limite da raiz quadrada de x ao cubo mais 1 sobre x mais 1, quando x vai para menos 1. Em primeiro lugar, nós vamos calcular o limite de dentro da raiz, no caso em que x vai para menos 1. Então, vamos pensar nesse limite. Eu quero saber se existe e qual é o valor desse limite aqui, ó, x ao cubo mais 1 sobre x mais 1. Bom, em primeiro lugar, nós vamos observar que x ao cubo mais 1 pode ser escrito como uma soma de cubos, portanto tem uma identidade, que é x mais 1 vezes x ao quadrado menos x mais 1. Isso aqui dá exatamente x ao cubo mais 1, tá? Portanto, o que eu posso fazer? Se eu escrever x ao cubo mais 1 sobre x mais 1, eu estou escrevendo isso aqui como igual a x ao quadrado menos x mais 1, né? Eu passei para lá dividindo. Claro, aqui a gente está sempre supondo x é diferente de menos 1, né? Não pode se esquecer disso. Como o nosso limite aqui tem x indo para menos 1, e isso é um ponto de acumulação, não tem problema, ele é sempre diferente de menos 1. Ok. Agora veja, essa função aqui é uma função contínua, uma polinomial do segundo grau, portanto é contínua. E aí existe, né, o limite de x indo a menos 1 da x quadrado menos x mais 1, ele é igual a simplesmente quanto? Bom, é o menos 1 ao quadrado menos menos 1 mais 1. Isso aqui dá 1 mais 1 mais 1, isso aqui é igual a 3. Portanto, nós podemos escrever o seguinte, esse limite existe e ele é igual ao limite, né, melhor dizendo, de x quadrado menos x mais 1, que, como a gente acabou de calcular, é igual a 3. Pronto, esse limite existe. Agora que a gente já concluiu o limite da função x ao cubo mais 1 sobre x mais 1, eu quero fazer mais uma observação apenas. Eu quero mostrar para você que essa função é sempre positiva. Por quê? Olha só, vamos calcular o delta dessa função do segundo grau. É b ao quadrado, então é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes c, que é 1. O 1 aqui é o do a, né? Isso aqui dá menos 3. Então, como o delta é negativo, essa função é sempre positiva. Por quê? Porque aqui na frente tem mais. Então, o gráfico dessa função, ele é mais ou menos assim, ó. Tá? Então, é tudo positivo. Tá vendo? Então, a imagem dela é sempre positiva. Isso é importante. Por quê? Eu vou usar esse teorema aqui, ó. Sejam f e g duas funções tais que a imagem da f está no domínio da g. Se o limite da f, no caso em que x vai para p igual a L, e g de uma função contínua no ponto L, então limite da GOF, no caso em que x vai para p, é igual ao limite da g, no caso em que u vai para L. Vamos por partes. Quem que são as minhas funções aqui? Bom, aqui dentro, esse quociente é a minha f de x. E a raiz quadrada de u é a minha g de u. Essa é a ideia que eu quero passar para você. Então, ó, vamos escrever aqui com os domínios. Bom, a f, ela vai dos reais sem o menos 1 até os reais, só que a gente já sabe que é os reais positivos, então vamos colocar aqui reais positivos. Poderia ser os reais como contradomínio, mas a gente sabe que a imagem dela é apenas os reais positivos. E a gente sabe que a x vai para x ao cubo mais 1 dividido por x mais 1. A g, ela vai dos reais positivos, pode incluir o zero, até os reais. Também é positivo, mas não importa aqui. E o u vai para a raiz quadrada de u. Bom, como a nossa imagem da f, ela é só os reais positivos, como eu mostrei para você, porque isso aqui virou a função de segundo grau, então isso aqui evidentemente está contido no domínio da g, que é o próprio real positivo. Agora eu vou calcular os limites, ou só explicar aqui, né? Escrever. Bom, eu já sei que o limite da f, no caso em que x vai para menos 1, quem que é o p aqui? O p é igual a menos 1, né? Ele é igual a 3, né? A gente acabou de calcular aqui, ó, aqui em cima. E qual que é o limite da g de u, no caso em que u vai para quanto? 3. Olha o teorema aqui, ó.
3, contínua no ponto L, que é o limite da f. Bom, isso aqui é o limite da raiz quadrada, só que a raiz quadrada é uma função contínua, a gente sabe disso. Portanto, isso aqui é a raiz de 3. Então, eu vou concluir usando o teorema. Olha só, vou escrever o seguinte. Esse cara aqui é o limite de x indo a menos 1 da função GOF. Porque GOF, g é a raiz, e dentro da raiz foi o x ao cubo mais 1 sobre x mais 1. GOF de x. Isso aqui é exatamente o limite da u indo a 3, porque 3 é o limite da f, no caso em que x vai para menos 1, da raiz quadrada de u. Só que como ela é contínua, isso aqui é raiz de 3, e você concluiu o exercício. Portanto, o limite que nós temos aqui é raiz quadrada de 3, beleza? Bom, agora a gente vai entrar numa série de limites que envolvem o limite fundamental da trigonometria, sempre naquela ideia de 0 sobre 0, né, indeterminação. Então, só para lembrar, qual que é o limite fundamental da trigonometria? Ele é limite de x indo a 0 da função seno de x sobre x. Isso aqui existe e é igual a 1. Ponto. Não vamos demonstrar. A gente vai usar isso aqui em todos os exercícios, né? Demonstração para outro vídeo. Então, eu começo com o tangente de x sobre x quando x vai para 0. Qual que é o problema? Quando x vai para 0, a tangente vai para 0 e também aqui 0. 0 sobre 0. Clássico problema da indeterminação. Então, eu vou escrever a minha tangente de x como seno de x sobre cosseno de x. Quando você divide aqui por x, tem que multiplicar o x aqui no cosseno. Bom, e você pode escrever isso aqui como seno de x sobre x vezes 1 sobre cosseno de x. Então, você dividiu em duas funções. O limite dessa função existe, é o fundamental, quando x vai para 0. E o limite dessa também, porque o cosseno é uma função contínua e quando o x é igual a 0, o cosseno é 1. Então, isso aqui dá 1, não dá problema. Portanto, a gente pode escrever este limite como o limite de x indo a 0 da função seno por x vezes o limite do x indo a 0 de 1 sobre cosseno de x. Bom, agora, o que eu concluo? Eu concluo que aqui, nessa parte, o limite é 1, conforme a gente já viu. E aqui, bom, vai dar 1 sobre 1, que dá 1 também. Dá 1. Pronto, acabou o limite da tangente sobre x. Agora, a gente vai precisar de um outro truque, além de usar também o nosso limite fundamental. Porque o que acontece aqui? Quando o x vai para π, o seno de π, ele é quanto? Ele é 0. Então, o seno de x vai para 0. E aqui embaixo, x, que vai ser π também, então é π menos π dá 0. 0 sobre 0. O truque é fazer uma mudança de variável. A mudança de variável vai ser u é igual a x menos π. E aí você vai escrever x como u mais π. Bom, o que você observa aqui? A nossa fração original, ela vai passar de seno de x para seno de u mais π. E aqui embaixo, de x menos π para u. Tá bom? Só que tem mais um detalhe. A gente sabe que seno de u mais π é igual a menos seno de u. Tá? Isso sai lá da soma de arcos. Então, eu vou escrever essa fração como menos seno de u sobre u. E o limite desse cara, quando u vai para 0, a gente sabe, ele existe, ele é 1. Agora, por que o u vai para 0? Porque quando o x vai para π, o u obrigatoriamente vai para 0, né? Sem somente c. Então, a gente tem aquele teorema, tem um vídeo sobre isso, eu deixo aqui no card, está aparecendo para você, o teorema sobre limite de função composta, tá? Esse teorema é muito importante, é o que a gente vai usar. Então, este limite, ele vai ser igual ao limite do u indo a 0, já que quando o x vai para π, o u vai para 0, da expressão menos seno de u sobre u. Agora, esse menos é uma constante, a gente põe para fora. Então, é isso aqui. E o limite de seno de u sobre u, no caso em que u vai para 0, é quanto? Isso aqui é 1. Então, dá menos 1.
Portanto, o limite aqui é menos 1. Acabou. Bom, seno de 2x sobre x. A gente vai usar a mesma ideia de mudança de variável, porque aqui a gente tem que transformar em u, tá? Então, eu escrevi u igual a 2x. É claro que o x é igual a u sobre 2. Então, como é que fica a minha fração? Ela fica seno de u dividido por u sobre 2. Agora, esse 2 está dividindo o u, então ele passa multiplicando o seno. Então, eu vou ficar com 2 vezes seno de u sobre u. E o detalhe aqui é o seguinte. Se u vai para zero, o x também tem que ir para zero, C somente C. Então, vou usar de novo o teorema da função composta. Como é que vai ficar, então, o meu limite? Ele vai ficar limite de u indo a zero de 2 vezes seno de u por u, né? Por que eu posso escrever isso? Porque esse limite do seno de u sobre u existe igual a 1, né? Como a gente já sabe. Esse 2 eu vou tirar e vou colocar aqui fora. Porque eu sei que este cara dá 1. 2 vezes 1, 2. Então, acabou. Agora, o seno ao quadrado de x sobre x. Bom, aqui é mais fácil ainda. Por quê? Claro, se você fosse aplicar a divisão dos limites ao limite da divisão, vai dar 0 sobre 0. Mas, observe, eu posso escrever minha fração, que é seno ao quadrado de x sobre x, simplesmente como seno de x vezes o seno de x sobre x. O limite desse cara existe e tal, beleza. E esse aqui também existe, porque é função contínua. Quando x vai para zero, isso aqui vai para zero. Então, eu estou escrevendo isso aqui como limite do produto. O produto seno de x por seno de x sobre x. E aí, o limite do produto, como os dois limites existem, é o produto dos limites. Então, aqui vai ser limite do seno com x indo a zero, vezes o limite do seno sobre x. Tá certo? Bom, esse cara existe é 1. Esse cara é 0, porque o x quando é 0 dá seno 0. E é função contínua. Portanto, isso aqui é 0 vezes 1, que dá 0. Acabou este exercício também. Bom, agora chega numa chatice, que é o limite de 1 menos cosseno de x sobre x, no caso em que x é para 0. É também uma forma de apresentar o limite fundamental. Se eu aplicar o x em cima, eu vou ter 1 menos 1, porque cosseno de 0 é 1. E aqui 0. 1 menos 1 é 0, então 0 sobre 0. Oi, desculpa te interromper, rapidinho, ó, eu só queria te lembrar de como é importante que você dê o like neste vídeo, se inscreva no nosso canal, ativando o sininho. Isso ajuda muito a manutenção do nosso trabalho aqui no YouTube e incentiva que façamos mais conteúdo acadêmico e científico para você. O que eu vou fazer? Eu vou adotar algumas etapas aqui. A primeira etapa é a seguinte. Eu vou usar uma identidade trigonométrica fundamental que diz que o cosseno de x é 2 vezes o cosseno ao quadrado de x sobre 2 menos 1. Isso vem lá da soma de arcos. Tá bom? Quando eu substituo na nossa fração, ela vai ficar assim, ó, 1 menos cosseno de x sobre x passa a ser 1 menos 2 cosseno ao quadrado de x sobre 2, o arco metade, né, que o pessoal fala, mais 1 sobre 2. E aí, ela vai ficar 2 vezes, vou colocar em evidência, 1 menos cosseno ao quadrado de x sobre 2 por... Eu coloquei 2 aqui, mas é x, tá, pessoal? Por x. Tá bom? Então, só recapitulando, essa fração original ficou 2 vezes 1 menos cosseno ao quadrado de x sobre 2 sobre x. Agora, 1 menos cosseno ao quadrado é uma outra informação, né? 1 menos cosseno ao quadrado de x sobre 2 é basicamente seno ao quadrado de x sobre 2. Então, a minha equação, que eu vou chamar de equação estrela, ela vai vir aqui para o lado direito e com a substituição vai ficar 2 vezes seno ao quadrado de x sobre 2 sobre x. Agora, você pode separar, como no truque do exercício anterior, o seno ao quadrado em seno vezes seno. Então, eu vou ficar com 2 vezes seno de x sobre 2 vezes
seno de x sobre 2 sobre x. A gente vai fazer a mudança de variável, olha só. Então, a gente vai colocar u igual a x sobre 2. Aí, é claro, o x fica 2u. Além disso, se o x vai para 0, o u vai para 0. Então, eu vou escrever isso aqui como o limite de u indo a 0 do produto, né? Aqui a gente já sabe que é u, aqui é u, e no lugar do x a gente tem 2u, tá bom? Só que a gente vai quebrar em dois limites, né? Porque o limite do produto é o produto dos limites, já que eles existem. Então, aqui vai ser 2 vezes o seno de u, e aqui multiplicado pelo limite do u indo a 0, de seno de u sobre 2u aqui, né? Então, você pode colocar 1 sobre 2u. Aí, é claro, esse cara vai embora com esse, mas não faz diferença. Porque este limite é 1. E este limite é 0. Seno de 0 é 0. Portanto, 0 vezes 1 dá 0. Então, uma outra forma de apresentar o limite fundamental trigonométrico é fazendo esse truque. A partir do fato de que nós sabemos já, né? Este limite existe igual a 1, tá bom? E para finalizar nossa série de limites indeterminados, 0 sobre 0, nós vamos entrar agora nas exponenciais. Eu preciso me lembrar também do limite fundamental de exponencial, que é o seguinte. Vou escrever aqui do lado, ó. O limite de x indo a 0 de e elevado a x menos 1 sobre x. Isso aqui dá 1. Assim como o seno de x sobre x vai para 1 também, quando x vai para 0, tá certo? Bom, então nós vamos usar a mesma técnica de substituição, mudança de variável. Qual que é a mudança natural aqui? U é igual a 2x. Eu quero fazer aparecer aqui um u e aqui também um u, tá certo? Para a gente usar o limite fundamental. Bom, aí a gente vai fazer o seguinte. Embaixo, o x vai ficar como u sobre 2, tá certo? E o detalhe importante é que quando o x vai para 0, o u também vai para 0, tá certo? É C e somente C. Então, a gente vai escrever isso aqui usando, de novo, o teorema da substituição, né, da função composta. Isso aqui vai ser o limite de u indo a 0 da função e elevado a u menos 1 sobre, agora o x vai ser u sobre 2. Esse sobre 2 aqui passa multiplicando, então vou apagar e colocar u e o 2 aqui. Ou, se você preferir, na frente do limite, tanto faz. Bom, o que vai acontecer? Como a gente acabou de ver, esse limite é 1, fundamental, a gente não vai demonstrar neste vídeo. Então, a gente vai ficar com 2 vezes 1, 2. Acabou, este foi fácil. Para a gente resolver, a gente vai sempre recair no caso do limite fundamental do e. E fazendo algumas continhas, não vai dar muito trabalho não. Então, olha só, o truque é fazer a mudança de variável. Y é igual a 5 elevado a x. E aplicar o ln dos dois lados. Então, você vai ter ln de y é ln de 5 elevado a x. Só que daí tem a regra do tombo, né? Então, x vezes ln de 5, tá bom? E aí, o que você vai fazer? Bom, você vai, de novo, transformar em exponencial. Ou seja, o que a gente vai escrever? A gente vai escrever aqui e elevado a x vezes ln de 5 é igual a y, tá? Fiz a definição de logaritmo usando a base e. Que a nossa fração, na verdade, ela é 5 elevado a x menos 1 sobre x. Agora, com o y, ficou y menos 1 sobre x. Não muda o x. Só que o y é e elevado a x ln de 5. E aqui fica menos 1 e vezes x. Então, você recaiu no limite com x de novo. Ou seja, a gente está fazendo o seguinte cálculo. Limite de x indo a 0 de e elevado a x ln de 5 menos 1 sobre x. Agora sim, eu vou aplicar a nossa mudança de variável tradicional, que vai usar para o limite, né? Então, qual que é essa mudança de variável? Eu vou escrever u igual a x ln de 5, tá certo? E aí, é claro que o x vai ser u dividido por ln de 5. E um detalhe muito importante, quando u vai para 0, o x vai para 0 e vice-versa, né? Então, aqui não tem muito segredo. Portanto, a gente vai escrever esse limite como limite de u indo a 0 de e de u menos 1.
E aqui dividido por U dividido por ln de 5. Esse ln de 5 sai, está dividindo, ele passa multiplicando a fração toda. Então a gente vai multiplicar isso aqui, já que é uma constante, por ln de 5. Né? Ln de 5 é uma constante, não apita nada no limite. E esse cara aqui é 1, como a gente já está vendo em todos os exercícios. Portanto, isso aqui dá ln de 5. Gostou desse vídeo? Então não se esqueça de deixar o like aqui e também se inscrever aqui no nosso canal, clicando no sininho das notificações. Bons estudos!